Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius e este é o nosso 10º vídeo da série Como criar uma API REST utilizando o Delphi. E antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe o seu like no vídeo para me ajudar, que assim eu consigo fazer mais vídeos de forma gratuita para você. E nesse vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a utilizar o eTag, pessoal. E para quem não conhece, o eTag, ele nada mais é do que uma especificação do protocolo HTTP, assim como os demais headers, por exemplo, como o Authentication, o Accept Encode, enfim. O eTag ele também é um header e é especificado dentro do protocolo HTTP. E para quem não conhece, o eTag, ele nada mais é do que um identificador de recurso, ou seja, podemos entender que o eTag ele vai ser um hash de todo o conteúdo que está sendo trafegado pela sua API. E como que isso é utilizado então? Para quê? Né? Qual a vantagem de a gente se utilizar o eTag? A partir do momento que você já solicitou um determinado recurso e que você já tem esses dados em suas mãos, a próxima vez que você for solicitar, né, o conteúdo novamente para a API, você vai informar junto com a tua requisição o hash que a gente devolveu na primeira requisição, né, o eTag. E aí, com base nesse identificador do conteúdo que você já tem em mãos, eu vou fazer uma comparação no servidor para verificar se o conteúdo que eu tenho no servidor é diferente do conteúdo que você tem aí. E aí, com isso, pessoal, se o conteúdo for igual, né, se o hash, ou seja, o identificador for igual que você me mandou e que a gente tem no servidor, então, se o conteúdo é igual, não tem para que eu te enviar o conteúdo novamente. Por quê? Se eu te enviar o conteúdo novamente, a gente vai ter um consumo de internet, né, de banda desnecessário, e certamente aí do lado do cliente, você também vai ter um consumo de processamento desnecessário para processar novamente e carregar novamente aqueles dados que foram solicitados em memória. Ok? Então, aqui eu coloquei algumas imagens para vocês entenderem melhor. Então, basicamente aqui a gente tem um browser, né, que no caso vai ser o cliente. O cliente ele vai solicitar para o servidor um arquivo, então aqui ele está acessando um get/file. A primeira requisição que ele fizer, a gente vai devolver para o cliente um status code 200, o content length, né, que é o tamanho dos bytes aí que foi trafegado na nossa API, foi 1024, o cache control, e aqui que está a nossa chave, né, que é o eTag. E repare que esse eTag ele é um identificador, ele pode ser qualquer coisa. Mas a gente vai ver que utilizando o mirror do eTag, né, desenvolvido pelo Túlio, é gerado um hash para ser representado, né, esse eTag. Então, vamos supor que esse daqui seja um hash. Então, a primeira vez que o cliente solicita para o servidor, a gente devolve o arquivo para ele e já gera um hash, né, um identificador desse arquivo, e manda junto como sendo um header para o cliente. A próxima vez que o cliente, então, pessoal, for solicitar esse arquivo, né, novamente, então repare que aqui tem um browser, ele vai fazer novamente, né, a requisição aqui no get/files, só que a próxima vez, né, ou seja, da segunda vez em diante, ele já tem um hash lá nas mãos dele, né? Então ele vai passar esse header if_none_math, passando o hash aqui, né, como um parâmetro. Assim que essa requisição chegar ao servidor, ele vai identificar que esse header foi informado, ele vai pegar esse hash, vai pegar o arquivo que está lá no servidor, né? Lembrando que aqui ele está solicitando um arquivo, um /file. Ele vai pegar o arquivo, ele vai gerar o mesmo hash desse arquivo, e aí ele vai verificar, olha só, o hash que eu gerei, tá vendo aqui esse tag aqui? O hash que eu gerei do arquivo é igual ao hash que você me mandou? É igual. Então, se o hash for igual, pessoal, não tem por que eu te devolver o arquivo, porque você já tem o arquivo atualizado. Então, o que o mirror faz? Ele vai devolver aqui o status code 304, falando que não foi modificado o arquivo. E repare que, diferente da imagem anterior, o content length ele foi informado e aqui já não tem o content length, porque vamos supor que o conteúdo não foi trafegado, a gente não está enviando o arquivo novamente. Então, aqui a gente consegue ganhar um consumo de banda muito maior, ou melhor, muito menor no caso, né? Porque a gente não precisa trafegar o arquivo novamente, já que o teu já está atualizado. Se a próxima vez que você solicitar o arquivo aqui então, e eu tiver uma atualização, ou seja, alguém alterou o arquivo, obviamente esse hash vai ser diferente do hash que você está me mandando
e aí sim vai acontecer o mesmo processo daqui. Eu vou gerar o hash novamente, vou te mandar o arquivo, né, o content length e o status code 200. Então seria basicamente isso daí, pessoal. Então nós vamos ver isso na prática, então, pessoal. Basicamente, então, aqui eu criei um novo projeto VCL, então eu vim aqui em File, New, criei aqui um console application, já salvei esse cara aqui numa pasta, e aqui no browser eu já estou dentro do middleware do eTag, desenvolvido aqui pelo Túlio Bittencourt, um MVP da Embarcadero. Então, para a gente passar a utilizar, assim como nós já vimos nos vídeos anteriores, né, que eu gravei, basicamente esse middleware não é um middleware oficial da Hashload. Então, para a gente instalar ele, a gente tem que copiar a URL aqui, como eu já expliquei no vídeo anterior também. A gente pode copiar a URL inteira, mas eu gosto de seguir, né, o padrão do Boss. O Boss, quando você instala um middleware para ele, né, ele registra ele sozinho os middlewares oficiais da Hashload a partir do GitHub. Então, eu vou copiar aqui a partir do GitHub e nós vamos lá na pasta onde eu salvei o projeto. Com o botão direito aqui, então vamos iniciar um terminal e vamos inicializar o boss primeiro, pessoal. Então vamos dar aqui um boss init --q de kit e aí a gente vai dar um enter. Esse --q, pessoal, ele é um auxiliar aí pra gente não ficar respondendo todas aquelas perguntas que ele faz quando a gente dá um boss init, ok? Então repare que eu só dei um boss init --q e ele não me perguntou mais nada e ele já criou aqui os arquivos do boss com as configurações default dele. Beleza? Então vamos dar aqui um boss i, né, para instalar o horse primeiro, né? Esse projeto é um projeto novo, vamos instalar o horse. Com o horse instalado, vamos instalar também agora o middleware do eTag. Então, coleira aqui. E para a gente testar, pessoal, a utilização do middleware eTag, a gente vai trabalhar com o JSON. Então, novamente, se a gente trabalha com JSON, nós vamos utilizar o middleware Johnson. Então, com os middleware instalado, pessoal, vamos voltar lá para o nosso projeto. Ele vai pedir para recarregar, né, as dependências. Vamos dar um yes to all. Beleza. Vamos lá então, pessoal, aqui na página do middleware e vamos copiar esse exemplo que tem aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V para o nosso projeto. Vou identar o código aqui então, vou apertar um Ctrl D para identar o código. Beleza. E vamos alterar aqui, olha, vamos supor que não vamos colocar um /ping, vai ser um users que a gente vai devolver. Aqui vai ser o login do usuário. E o nome do usuário vai ser Vinícius, beleza? Então, basicamente isso daqui, pessoal, não tem muito segredo para a gente ver na prática. Vamos compilar o nosso projeto já. Com o projeto rodando, vamos abrir aqui então o Postman e vamos fazer uma nova requisição para a nossa API. Então, vamos colocar aqui um http localhost, colocar aqui users, né, que vai ser o endpoint que nós vamos consumir utilizando o verbo get. E quando a gente mandar enviar, né, a nossa requisição, o que ele vai fazer? Ele foi lá na nossa API e devolveu aqui o conteúdo para a gente, lá, o JSON que está sendo gerado aqui. Repare que a gente está fazendo uso do middleware Johnson e o uso do middleware eTag. E basicamente a gente cria, sempre que você solicita, né, bate nessa requisição, a gente cria um novo JSON e devolve ele. Então ele devolveu aqui para a gente o conteúdo desse JSON com status code 200. Se a gente fizer uma nova requisição, ele vai devolver o conteúdo. Uma nova requisição, ele vai continuar devolvendo sempre o mesmo conteúdo. Por quê? Porque embora, pessoal, a gente está utilizando o middleware eTag, a gente não está informando aqui nos headers da nossa requisição qual que é o hash, né, o identificador que eu tenho em mãos já a partir da primeira requisição que a gente fez. E como que eu pego esse header, né, esse eTag? Repare que toda vez que a gente faz uma requisição e passa pelo nosso middleware, ele vai devolver no conteúdo da resposta da nossa requisição um header chamado eTag. Então, se a gente vier aqui, olha só, ele vai ter um header eTag com um hash aqui gerado. Para a gente ver isso, né, que ele está sendo gerado exatamente por causa da utilização do nosso middleware eTag, vamos comentar essa linha.
vamos compilar o projeto novamente, e a partir do momento que a gente fizer a nossa requisição, a gente vai ver que esse header etag ele não vai ser mais gerado, beleza? Então, quem está gerando esse header etag é o middle etag desenvolvido pelo Tudo. Então, vamos voltar aqui à utilização do nosso middle etag, e ao compilar o projeto novamente, vamos copiar também aqui o header, né, que ele vai gerar para nós na resposta. Então, tem aqui o header etag, vamos copiar esse conteúdo, pessoal. E quando a gente fizer uma nova requisição, então aqui tem os headers da requisição e aqui embaixo tem os headers da resposta. Então, na requisição, a gente já pegou aqui o conteúdo a primeira vez. Vamos passar aqui agora, então, o if nonemath, que é um header, né, igual eu falei lá no slide, especificado no protocolo HTTP. E o valor dele, pessoal, vai ser o hash que nós obtivemos na nossa requisição. Então, aqui ele devolveu para a gente esse hash e nós vamos passar ele na nossa próxima requisição. Então, ao enviar a requisição com esse header daqui a mais, ele vai identificar lá, através do middle etag, que o conteúdo que eu gerei é o mesmo conteúdo que eu já te enviei na requisição anterior. Então, se eu tirar isso daqui e mandar enviar novamente, ele vai trazer com status code 200. E se eu falar que eu já tenho esse conteúdo através do hash, né, que a gente tem aqui, ele vai verificar que o conteúdo é o mesmo e vai falar que não tem modificação. Beleza? Então, vamos voltar lá para o nosso projeto e vamos alterar aqui, então, o conteúdo que a gente vai devolver. Então, o login não vai ser mais Vinícius, o login vai ser Túlio. E ao compilar o nosso projeto novamente, utilizando, então, o mesmo hash, o mesmo identificador, né, que nós tivemos na outra requisição, e mandar enviar, ele vai devolver para a gente um novo conteúdo. Por quê? Porque houve modificação na resposta do nosso servidor. Então aqui ele devolveu, né, o nosso JSON com o status code 200, e repare que o etag mudou. Tá vendo? Aqui começa até com 3, aqui começa com 9. Então vamos copiar novamente esse etag, vamos colar aqui na nossa requisição, enviar novamente. Agora, a partir do momento, o header já bate, porque a gente já tem o conteúdo atualizado, e o body aqui não vai ter mais nada, e o status code vai ser 304, porque nós já temos o conteúdo atualizado. Certo, pessoal? Então, para vocês entenderem melhor, né, o que é feito aqui dentro do middle, vamos entrar aqui dentro dele, do middle etag, só para a gente conhecer ele aqui basicamente. Então, ele vai, como a gente já viu nas aulas anteriores, né, ele vai executar o conteúdo da nossa requisição. Então, ele vai vir aqui, vai executar esse código. Depois que ele executou esse código, ele vai gerar aqui um hash do conteúdo que vai ser devolvido para o usuário. Então, repare que aqui a gente tem a nossa response, né, a response, o L-content, e ele vai gerar um hash desse conteúdo. E aí ele vai verificar, fala assim, olha, o header if nonemath, ele foi informado? Foi. O conteúdo, né, o hash que tem no header, ele é igual ao hash que eu acabei de gerar? Se o hash for igual, então significa que o conteúdo que você tem é igual ao conteúdo que eu vou te mandar. Então eu não preciso te enviar, eu apenas passo aqui o status code, né, 304 não modificado. Caso contrário, né, se o hash for diferente, ou seja, o conteúdo teve alteração, então eu vou te devolver o conteúdo e eu vou te enviar ainda um etag aqui também, falando qual que é o novo hash, o novo identificador do conteúdo que eu estou te mandando. Beleza? Então, era isso daí, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida com relação a etag, com relação ao horse, os middles, enfim, eu peço que vocês entrem em contato comigo através do meu e-mail ou LinkedIn. Esse código fonte do projeto eu vou estar disponibilizando no GitHub e o link vai estar na descrição do vídeo. Beleza? Então, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação.